Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, vem comigo. Dentro desse bloco, dentro da parte de funções, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre cálculo de valor numérico. Ideia simples, porém fundamental. Brunão, tudo que você fala que é ideia simples, gente, simples, né? A gente sabe que tem os momentos aqui em que a coisa vai apertar mesmo e eu não escondo isso de vocês. Mas a gente está começando a falar do básico de funções, né? E a questão do cálculo numérico, do valor numérico, meu Deus, é uma das ideias mais simples que a gente tem dentro da parte de funções. Só que, realmente, às vezes aparece no enunciado e a gente não liga o nome da pessoa, né? Fica olhando ali para aquela anotação e vai passando um monte de coisa na cabeça do tipo, o que o cara está querendo dizer comigo com relação àquilo ali, né? Então, bora lá, vamos nessa. Moçada, reforço aí, redes sociais, para quem quiser, segue lá, Instagram é o @profbrunolima. E para quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, busca aí, é o professor Bruno Lima. Tranquilo? Então olha só, valor numérico. Que história é essa de valor numérico? Olha que simples, gente. Valor numérico é o valor que o y assume quando lhe é atribuído um valor x. Olha aqui meu conjunto A. Meu conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Meu conjunto B formado pelos elementos menos 1, 1, 3 e 5. Agora eu estabeleci aqui uma função, que é a minha função que vai de A em B. E aí eu jogo essa notação para vocês aqui, que f de x é igual a 2x mais 1. Então começa a se acostumar com a linguagem matemática, né? F de A para B, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou criando uma função, ou pelo menos a minha intenção é essa, né? Que eu consiga criar a partir daqueles dois conjuntos uma função. E aí, gente, olha o que é, né? Olha como que a gente vai construindo as ideias. Aquele fzinho passa a ideia de que eu tenho uma função. E aí, quando eu coloco aquele f, na sua cabeça, eu preciso que abra aqui o conceito claro de função na sua cabeça. Que é assim que a coisa vai começar a funcionar e fazer sentido. Ah, aquilo ali é função. Mas beleza, quando você lê aquilo ali como uma função, você está ligando numa pessoa, lembrando o que é uma função? Não. Então pronto, se ficar simplesmente lendo ali função, f, aquilo ali é uma função, mas se você não criar um significado para a função, você pode ler aquilo ali como porta, como janela, como carro, que não dá nada, gente. Leu aquilo ali eu sei que representa função. Tá, você sabe que está escrito aquele f traduzindo a palavra função, mas e o conceito matemático que está por trás? Está claro para você ou não? O conceito matemático que está por trás é aquele conceitozinho, né? De que para ser função, olha o que tem que vir na sua cabeça. Para ser função, tem que sair uma seta de cada cara. Não pode ficar ninguém sem seta e não pode sair mais de uma, beleza? Então, para isso aqui tudo acontecer, essa ideia básica de função tem que estar na sua cabeça. Aí você vai avançando um pouquinho. Beleza, li o f, entendi que é função. Eu sei o que é uma função. Eu não sei ler função, eu sei o que significa, qual é o conceito de função. Agora está aqui, de A para B. De A para B é porque o que eu estou querendo com essa anotação? Isso aqui não é um enfeite, cara. Se é uma função de A para B, o que eu deixo subentendido é que de A eu vou tirar os valores que vão fazer papel de x. E de B eu vou tirar os valores que fazem papel de quê? De y. Mas é um monte de ideia que fica subentendida, certo? A partir do momento que a gente define alguns conceitos anteriores. E agora eu estabeleço uma lei de formação. Os elementos aqui vão se relacionar seguindo essa lei. Lembra o que é o f de x? O f de x é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o y. É como se eu estivesse dizendo que para eu descobrir a imagem de x, lembra que o y no nosso português, imagem aqui no nosso português vai ser escrito assim, né? Com y. Então aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a imagem do meu x é obtida fazendo isso, olha, pegando 2 vezes o x e somando 1. É assim que eu chego na imagem 2 vezes o x somando com 1. Beleza. Então lá vamos nós, para algo que a gente tem que fazer como se fosse natural. Então o que acontece aqui é o seguinte, tenho lá, representei para vocês aqui, meu conjunto A, formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Ok. Meu conjunto B, formado pelos elementos menos 1, 1, 3 e 5. Aqui está. Agora eu vou para o cálculo numérico.
Em que consiste o cálculo numérico? Na substituição do x propriamente dito naquela função que foi estabelecida. Então, onde está o y, olha quem que entra no lugar do y. O f de x. Então, ó, o f de menos 1, ele é o quê? Ele é 2 que multiplica menos 1 somado com 1. Certo? Então, aqui, ó, estou trocando 2 vezes menos 1 somado com 1. Que tem que dar o quê? Tem que dar menos 2 mais 1, que acaba sendo menos 1. Beleza? Depois, troca o x por 0. Se eu trocar o x por 0, eu passo a ter 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 tem que dar 1. Depois, troca o x por 1. Eu passo a ter 2 vezes 1 somado com 1. Que vai dar 2 mais 1, que é 3. Troca o x por 2. Eu passo a ter 2 vezes 2 mais 1, que é 4 mais 1, que acaba dando 5. Você acabou de criar pares ordenados. Você passou a ter agora o par menos 1 e menos 1. O par 0 e 1. O par 1 e 3. O par 2 e 5. Eu posso colocar o contrário? Ali onde está 0 e 1, 1 e 0, onde está 1 e 3, 3 e 1, não pode. Não pode porque tem todo um conjunto de regras te orientando aqui. Certo? Olha, desde o início ele definiu que a função era de A para B. Então se a função é de A para B, ficou combinado que os primeiros valores dos pares são elementos do conjunto A. E os segundos valores dos pares são elementos do conjunto B. Se você troca, né, tipo assim, eu entendo a sua boa vontade. Ah, mas ao invés de escrever 1 e 3, eu escrevi 3 e 1. É como se você estivesse falando para mim que essa dupla que está aqui, olha, 3 e 1, né, pertence à função, o que não faz sentido, porque foi colocado aqui. Beleza? Então, nós fizemos aqui o cálculo do valor numérico dessa função, né? Ou pelo menos para os valores ali apresentados, menos 1, 0, 1 e 2, a gente teria aquela representação ali como se fosse realmente a representação de uma função, certo? Muito bem. Vamos só colocar mais um exemplo aqui para ver se a gente se entende. Então suponhamos que eu coloque assim, olha, tem uma função f que vai de A em B, de forma que f de x é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Ok? Essa aqui vai ser a minha função. F de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. E aí eu coloco lá para vocês, olha, meu conjunto A, formado pelos elementos 1, vamos colocar aqui, olha, 1, 0, menos 1 e 2, ok? E o meu conjunto B, formado pelos elementos, vamos colocar aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Aliás, deixar assim mesmo, tranquilo? E aí a gente começa. Ah, eu quero fazer o valor numérico, ou quero tentar descobrir aqui quais seriam os pares, né? Quero fazer a representação mesmo dessa função aí através do diagrama de flechas. Então o que eu faço? Bem, vou fazer então o cálculo do valor numérico, que nem sempre a gente vai ficar pedindo isso, né? Ah, determine o valor numérico. É porque a coisa já vai ficar automática, né, gente? Então você vai ter aí o valor do x e a partir desse valor do x você substitui aqui pelo y, tranquilo? Aliás, você substitui o x para chegar ao valor do y. Pô, Bruno, mas ele está pedindo para mim aqui o valor do y, mas eu não estou vendo o y, eu não estou vendo o y. Ah, bora lá. O y, cara, entra no lugar de quem?
do f de x, né? Isso aqui a gente já combinou. Mas é por isso que eu estou te falando, né? Eu não queria que fosse uma decoreba. O f de x, eu queria que você entendesse aquilo ali como a leitura do tipo, a imagem de x é. O f de x é uma notação justamente para isso, para você descobrir qual é a imagem de x. Então a imagem de x é o y. Por isso que o f de x eu vou poder trocar pelo y, perfeito? Então quando você troca ali o x por 1, se você trocar o x por 1, o seu y vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a raiz de 4 menos 1 ao quadrado. E aí aqui já deixa eu colocar. À medida que for surgindo aqui, eu vou melhorando só para que realmente surja uma função, tá? Só porque para deixar claro, do jeito que estava aqui, né? Tipo assim, com os elementos do jeito que eu tinha colocado aqui, a relação não seria uma função, certo? Do jeito que eu apresentei aqui, a relação não seria uma função, por quê? Justamente porque a gente vai ver que a imagem do x igual a 1 vai ter que ser raiz de 3. E do jeito que eu tinha colocado não tinha aparecido aí o raiz de 3. Então aqui, à medida que forem surgindo os resultados, eu vou mudando ali o nosso contradomínio, mas só para que a relação que eu apresentei aqui seja de uma função mesmo, tá? Então aqui eu passo a ter raiz de 4 menos 1 ao quadrado, que vai ser a raiz de 4 menos 1, que é a mesma coisa que 3. Então, olha, esse aqui é um par que nós temos, né? O par 1 ligado no cara que eu vou colocar aqui como se fosse quem? O raiz de 3. Beleza? Então, ó, o 1 ligado onde? Lá no raiz de 3. O 0. O 0, eu vou trocar o x ali pelo 0. Então vai ficar, olha, 4 menos 0 ao quadrado. E aí o 4 menos 0 ao quadrado vai ser a raiz de quem? Vai ser a raiz de 4. E o que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então eu digo aqui, olha, que o par 0, 2... O par 0,2 representa essa função, aliás, faz parte dessa função, beleza? Depois, troca o x por menos 1. Se eu trocar o x por menos 1, eu vou passar a ter isso aqui, olha, a raiz de 4 menos 1 ao quadrado. Aí começa, tá vendo, olha? Aí no meio da sua questão de função, no meio lá da sua questão de cálculo numérico de uma função, começa a pintar uma matemáticazinha básica. Que aí fica assim, ó, raiz de 4 menos o x ao quadrado. Aí você tem que lembrar que você agora está trocando o seu x por menos 1. Então fica 4 menos 1 ao quadrado. E aí eu preciso que você se lembre que o único caso em que eu tenho potência com resultado negativo é quando eu tenho base ímpar com base negativa com expoente ímpar. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu ficaria com 4 menos 1, beleza? Mas esse menos que está aqui, mas aí menos 1 ao quadrado você está falando para mim que dá menos 1? Negativo, hein? Eu estou te falando que esse menos 1 ao quadrado dá 1, e que aí, como ele tem um menos ali na frente, então o menos 1 fica 4 menos 1, e aí vai ficar a raiz de quanto, gente? Vai ficar a raiz de 3, ok? Tá aqui, ó. O menos 1, então, eu vou levar lá na raiz de 3. E o meu último x, meu último elemento do domínio, que é o 2, acabaria caindo em qual valor lá no meu contradomínio? Ou em qual número? Qual que seria a imagem do 2? A imagem do 2 seria o 4 menos 2 ao quadrado. E aí o 4 menos 2 ao quadrado acaba virando 4 menos 4. 4 menos 4 tem que dar quanto? Tem que dar 0. E aí eu ligo então o 2 lá no 0. Perfeito? Então, tá aqui. Do jeito que foi apresentado, a gente conclui que aquela expressão que ali apareceu, ela pode ser chamada de quê? De função. Por quê? Bem, de acordo com o domínio que eu estabeleci,
eu consegui fazer realmente com que cada elemento do meu conjunto de saída, se relaciona com apenas um elemento do meu conjunto de chegada. E todos eles se relacionam com um, né? Então, é o que a gente está sempre batendo na tecla. Para ser função, eu não preciso olhar para o conjunto de chegada. Para eu enxergar se é ou não função, eu olho para o conjunto de saída. Saiu uma flecha de cada um? Sim. Tem certeza que de nenhum saiu mais de uma? Tem. Tem certeza que nenhum elemento ficou sem sair flecha? Sim. Então pronto, aquilo ali é uma função. De A para B é uma função. Tranquilo? Com um detalhe que é o seguinte. Bruno, oi. E esse cara que tá aqui, ó, que recebeu 2 flechas? Ah, professor, tava vacilando ali, né? Já tá falando pra mim aí que é função, mas e aquele cara ali que recebeu 2 flechas? Moçada, o cara que recebeu 2 flechas, ele nunca é problema. Tô enchendo seu saco, mas o que acontece do lado de cá não me interessa. Você tem que ver os caras que se relacionam aqui, olha. Esses aqui que tem que ser fiéis, tá bom? Tem que ser fiéis casadinhos. Cada um com um, tem ninguém solteiro ali, e cada um com a sua, beleza? Ou com o seu. Não dá pro cara ficar sem par, solteirão, aqui no meu conjunto de saída, e não dá pro cara ter mais de um ou uma companheira, perfeito? Na prática, para que os bons costumes das funções prevaleçam, vai ter que ser isso. Cada um com seu par e todo mundo bonitinho acompanhado, beleza? Por mais que do lado de cá, tenha um que está recebendo carinho de mais de um, mas do lado de cá tá todo mundo fiel, beleza? E cada um com seu par. Tranquilo? Essa é a ideia aí da noção básica de função. E aqui, caminhando um pouquinho mais para uma ideia que vai ser simples, porém fundamental, que é a nossa ideia de valor numérico. Perfeito? Ok, hein? Tem certeza que tá me entendendo, né? Eu não vou chegar lá na frente e aí você vai falar assim, pô, começou a dar um nó aqui, porque eu tô te avisando. Vai olhando para isso daqui e como eu sempre falo, né, um bom jeito de você saber se você está entendendo ou não é o seguinte, ou você chama um cobaia para você dar aula disso daqui, se alguém esteja estudando para concurso não. Tá aí com a esposa, por exemplo, a esposa está te apoiando, né? Isso, mas ela odeia matemática, então, é a cobaia perfeita. Vai dar aula para ela, vai ensinar isso aqui para ela, porque se você conseguir entender, se ela conseguir te entender, ainda mais a esposa, né? Porque santo de casa não faz milagre, a pessoa já vai brigar, não, isso aqui eu não entendi, não vou parar, não, volta aqui que eu tenho que te explicar isso aqui, pronto. Melhor jeito para você ver se você está entendendo mesmo é convencer alguém do que você está falando. Por quê? Porque qualquer questionamento que essa pessoa fizer, se você travar, é sinal de que as suas ideias não estão bem organizadas, tá bom? Parece que é brincadeira, mas é uma brincadeira com fundinho de verdade, tá bom? Use aí os seus cobaias, filho, pai, mãe, sogro, vó, vô, um cachorro e gato, às vezes aqui não fica legal, porque talvez eles não tenham assim uma reação tão interessante, né? Mas é sério. Você tem que colocar para fora às vezes, né? Algumas falas, porque com isso você consegue organizar suas ideias, tá bom? Mas enfim, Bruno, eu tô muito apertado aqui de tempo e tal, não dá pra... Então beleza, meu amigo. Manda ver, tá bom? Fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom aí, forte abraço. Fui.